Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius e nós estaremos aqui hoje para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos ver o nosso capítulo 9, que é o seguinte: quais são as menores estruturas vivas do nosso corpo? Então, todos os seres vivos, eles vão possuir uma estrutura bem pequenininha em comum, tudo bem? Mas que estrutura é essa? Nós vamos ver daqui a pouco. Antes, vamos relembrar uma coisinha. O mundo, o universo, ele é dividido basicamente em dois mundos, né? O mundo macroscópico e o mundo microscópico. O mundo macroscópico são coisas que eu consigo observar a olho nu, consigo observar com meus próprios olhos. Como vocês vão ver nessa imagem, por exemplo, uma bola de futebol. Eu consigo observá-la, tudo bem? Sem o auxílio de qualquer instrumento. Porém, quando alguma coisa está muito distante, fica difícil visualizá-la. Mas eu posso usar uma ferramenta como uma luneta, como vocês podem ver na imagem, ou um telescópio. Tranquilo? Então é o seguinte, no mundo macroscópico, são coisas que a gente consegue observar com nossos próprios olhos, porém, se elas estão muito distantes, a gente pode utilizar algumas ferramentas para isso. Contudo, o mundo microscópico são coisas muito pequenas que a gente não consegue visualizar com os nossos próprios olhos. A gente precisa de um equipamento, de uma ferramenta chamada de microscópio, como vocês podem ver nessa imagem. É o microscópio atual, o microscópio moderno, beleza? Então é o seguinte, para a gente conseguir visualizar qualquer coisa no mundo microscópio, a gente precisa do microscópio, beleza? Então é o seguinte, como que se deu a invenção dessa ferramenta tão importante para a ciência? Seguinte, dois carinhas, o Hans e o Zacharias Janssen, que vão aparecer aqui para vocês, eles, lá em 1590, inventaram um aparelho que consistia basicamente, como vocês vão visualizar na imagem, um cilindro com duas lentes. E essas duas lentes, elas eram capazes de aumentar uma imagem em até 27 vezes. Então, ou seja, eu conseguia pegar, por exemplo, uma pequena formiguinha, colocá-la sobre a lente desse aparelho e fazer com que aquela imagem parecesse 27 vezes maior. Então, eu conseguia já visualizar algumas estruturas que antes eu não conseguia. Tranquilo? Já posteriormente, dois caras foram importantíssimos para o desenvolvimento e para a invenção do microscópio, que foi o Robert Hooke, como vocês visualizam na imagem, e o Leeuwenhoek, como vocês vão visualizar na imagem também. O microscópio do Robert Hooke, ele era uma evolução do microscópio do Hans e do Zacharias Janssen, como vocês vão ver na imagem. Esse microscópio, ele era constituído basicamente de três lentes, e conseguir ter um aumento de até 270 vezes. Ou seja, você conseguia ampliar uma coisa 270 vezes maior do que ela era. Aí, então você conseguia visualizar estruturas bem pequenas. E o microscópio do Robert Hooke consertou um pequeno defeito que acontecia no microscópio do Hans e do Zacharias, que as imagens ficavam um pouco distorcidas, tá? Então, o microscópio do Robert Hooke ficou conhecido como microscópio composto, beleza? Porque ele tem mais de duas lentes, tudo bem? Já o microscópio do Leeuwenhoek, ele é tido como microscópio simples, porque ele tinha apenas uma única lente, como vocês vão observar nessa imagem, tinha apenas uma única lente, e mesmo com essa única lente, ela conseguia fazer uma ampliação de até 300 vezes, tudo bem? Então você conseguia visualizar estruturas bem pequenininhas. Tranquilo, gente? Então, o porquê disso tudo? Porque as nossas menores estruturas presentes nos nossos corpos e nos corpos de seres vivos são estruturas o quê? Microscópicas. Então a gente precisa de um microscópio para observar nossas menores estruturas. Tudo bem, gente? Então vamos prosseguir agora para a matéria do nosso capítulo. Vamos lá, uma perguntinha. O que todos os seres vivos têm em comum? A gente vai ver que o vírus é uma exceção. Porém, de modo geral, todos os seres vivos têm uma coisa em comum, que a gente vai chamar de teoria celular.
Essa teoria celular fala que todo ser vivo é formado por células. Ué, professor, o que é uma célula? Antes, deixa eu te contar um pouquinho como que essas células foram descobertas. Esse Robert Hooke, que eu já falei para vocês, ele foi o desenvolvedor do microscópio composto. Ele começou a observar várias estruturas, várias coisas sobre a lente do seu microscópio. Uma dessas estruturas que ele observou foi o que ele chama de cortiça, que nada mais é do que uma casca de uma árvore, só que já morta há muito tempo. Tranquilo? Então, quando ele observou, vocês vão ver na imagem aqui do microscópio dele, ele observou o seguinte: ao olhar essa cortiça, ele viu vários espaços pequenininhos. E ele chamou esses espaços pequenininhos de célula. Tudo bem? Mas não havia células em si ali. O que ele estava observando era o espaço que as células da árvore ocupou o dia enquanto era viva. Tranquilo? Então, hoje em dia, a gente costuma dizer que todos os seres vivos são constituídos por células, sejam animais, sejam vegetais, fungos, bactérias e assim por diante. Tranquilo? Então, todos os seres vivos são feitos de células. Tranquilo, gente? Então, reforçando para vocês, todo ser vivo é formado por células. Só que é o seguinte, os seres vivos podem ser formados por uma única célula ou mais. Quando são formados por uma só, a gente chama de seres vivos unicelulares. Uni quer dizer um e celular célula. Então, seres vivos constituídos por uma única célula. Exemplo, professor. Bactérias, protozoários são tipos de seres vivos unicelulares. Tudo bem? Já aqueles seres vivos que têm mais de uma célula, 2, 3, 1000 células, nós chamamos de pluricelulares. Exemplo, professor. Nós mesmos somos seres vivos pluricelulares. Nós temos bilhões de células no nosso corpo. Tudo bem? Então, tem essa diferençazinha. Seres vivos unicelulares constituídos por uma única célula. Seres vivos pluricelulares são aqueles constituídos por mais de uma célula. E o seguinte, como são essas células, professor? Você falou pra gente como que elas foram descobertas, como que a gente faz para visualizá-las no microscópio, mas como que elas são? Elas são todas iguais? Não, galera. As células não são todas iguais. Elas vão obedecer uma estrutura básica, toda célula vai ter determinadas características, mas outras podem variar. Então, por exemplo, a célula que constitui a minha pele, ela vai ser uma célula diferente da célula do meu músculo. Tudo bem? Então, mas ambas vão ter estruturas básicas, mas em outras elas podem diferenciar. Por exemplo, a minha célula, que é uma célula animal, de uma célula vegetal, elas vão ter mais diferenças. Tudo bem? Uma célula de um vegetal e uma bactéria, uma célula animal e uma bactéria novamente, vão ser bem mais diferentes. Tranquilo? Então é o seguinte, toda célula, independente de qual seja, ela vai ter uma estrutura básica, que é o seguinte, vai aparecer uma imagem aqui para vocês, para mostrar qual é a estrutura básica de uma célula. Toda célula vai ter membrana plasmática. O que é essa membrana? É uma estrutura que reveste a célula. Ela vai delimitar a célula, ou seja, vai dizer o que é fora e o que é dentro da célula. Além disso, ela vai ter uma outra função, que é controlar a entrada e a saída de determinadas substâncias da célula. Porque a célula precisa pegar substâncias do lado de fora para se manter viva, assim como ela precisa eliminar substâncias. Tudo bem? Então, a membrana plasmática atua como um porteiro, por exemplo, que vai permitir a entrada de determinadas substâncias e outras não. A mesma coisa vale para a saída. Algumas coisas saem e outras não. Tudo bem? Já o citoplasma é o líquido que preenche essa célula. Ele é constituído basicamente de água e sais minerais. Galera, quer ver um exemplo? Imagina uma bexiga, tá? Uma bola cheia d'água. A borracha dessa bola seria análoga, seria parecido com a nossa membrana plasmática. Ou seja, ela contém tudo que está ali dentro. E aquela água dentro da bexiga é o nosso citoplasma. Tranquilo? Então, é no citoplasma da célula que vai ocorrer todas as reações químicas
que vão manter essa célula viva, ou seja, que vão manter o organismo vivo, tá bom? Então, membrana plasmática, ela controla a entrada e saída de substâncias e delimita a célula. Já o citoplasma é nele que vai conter todo o líquido, todas as substâncias necessárias para a célula, e é ali que vai ocorrer as reações necessárias para a manutenção da vida dela. Tudo bem? Toda célula tem uma estruturazinha que a gente chama de ribossomo. Esse ribossomo vai estar ligado à produção de uma substância que a gente chama de proteína. Vamos lá, o que é uma proteína, professor? Proteína é uma substância produzida pelos seres vivos e que é extremamente necessária. Qualquer função que o seu corpo, que a célula exerça, ela precisa de proteínas. Por exemplo, a cor da pele. A cor da pele, a gente fala muito que porque a pessoa tem mais melanina, menos melanina. Essa melanina é um tipo de proteína. E essa proteína é que dá a cor para a nossa pele. Existem outras proteínas do nosso corpo, por exemplo, que vão digerir os nossos alimentos. A proteína que fica na célula do sangue, que é a hemoglobina, que vai ser responsável por transportar o oxigênio, tudo bem? Então, as proteínas têm diversas funções, mas elas são essenciais para as células, pois elas vão desempenhar diversas funções vitais, tudo bem? E o seguinte, toda célula tem o seu material genético, que é o DNA, que todo mundo já ouviu falar, e o RNA. Esse material genético nada mais é do que um banco de dados, um HD da célula. É no DNA, é no material genético, que a célula vai guardar toda a informação necessária para que ela funcione. Então, por exemplo, a produção das proteínas, para você produzir uma proteína, você precisa da informação dela, você precisa da receita dela. Então, essa informação toda vai estar contida onde? No DNA. Então, toda a informação do ser vivo está no material genético. Tudo bem, galera? E o seguinte, aqui a gente já pode diferenciar as células em dois tipos, que são as células eucariontes e as células procariontes. Vou mostrar novamente uma imagenzinha diferenciando uma célula eucarionte de uma célula procarionte. Mas a diferença básica entre as duas é o seguinte: nas células procariontes, esse material genético das células, ele está solto no citoplasma da célula. Ele vai estar lá solto, sem nenhum lugar fixo. Tudo bem? Já nas células eucariontes, que são as nossas células, por exemplo, esse material genético vai estar contido num lugar que a gente chama de núcleo. O que é isso, professor? Não tem membrana plasmática de fora da célula? Agora imagina que eu tenho a membrana da célula, o citoplasma, e lá dentro eu tenho uma outra membranazinha. E dentro dessa membranazinha eu vou encontrar quem? O meu material genético, que a gente vai chamar de membrana nuclear, e o DNA dentro. Então, tudo esse conjunto a gente chama de núcleo. Então, a diferença básica entre uma célula procarionte e uma célula eucarionte é a presença ou ausência de núcleo. Células procariontes não possuem núcleo, são sem núcleo, e células eucariontes com núcleo. Tudo bem? É só você pensar, eucarionte, então as nossas células têm núcleo. Então dá uma sacada aí para vocês lembrarem que as células eucariontes sempre têm núcleo. Tudo bem? Existem outras diferenças, como vocês viram na imagem que eu mostrei para vocês. Porque é o seguinte, as células procariontes, um exemplo de célula procarionte são as bactérias. Só bactérias são procariontes. Todas as outras são eucariontes. São células bem mais simples, tudo bem? Já as células eucariontes são células mais complexas, tem várias outras estruturas, como, por exemplo, as organelas, que a gente vai ver no módulo seguinte, que vão desempenhar várias funções nesse tipo de célula, tudo bem? Então, as células procariontes, além de serem sem núcleo, são células um pouco mais simples, enquanto as células eucariontes são células com núcleo, porém mais complexas. Tranquilo, gente? Então, pessoal, agora a gente vai ver um pouquinho a diferença entre as células vegetais e as células animais.
Ambas são células eucariontes. Existem outras, como por exemplo, as células dos fungos, dos protozoários, das algas, também são eucariontes. Mas é interessante hoje nós vermos as diferenças entre as duas. Tranquilo? Obviamente, elas vão ter muitas semelhanças, como por exemplo, as características gerais de uma célula vão ser as mesmas, como ter membrana plasmática, citoplasma, os ribossomos, núcleo celular, que vai ter material genético. Tem outras organelas que são em comum. Professor, uma palavrinha nova aí. Você falou organela. O que seria isso? Organelas são pequenas estruturas dentro das células que desempenham funções específicas. Basta você pensar dentro de você, você tem seus órgãos, cada um com uma função. É como se as células fossem pequenos órgãozinhos, pequenas organelas que desempenham funções diferentes. Então, vão existir organelas, vão existir estruturas que você vai encontrar nas células vegetais, porém não vai encontrar nas células animais e vice-versa. Tranquilo? Um ponto que eu não toquei anteriormente é o seguinte, uma observação aqui. As células podem possuir o que a gente chama de citoesqueleto, ou seja, nada mais é do que o esqueleto da célula. Sempre quando você vê alguma palavra com início cito, C-I-T-O, quer dizer que está se referindo a alguma célula. Então, citoesqueleto é o esqueleto da célula. Ué, professor, a célula tem esqueleto? Não necessariamente igual ao nosso, não é igual ao nosso. Ela tem estruturas que vão dar forma àquela célula. Dependendo do tipo celular, você pode ter várias formas diferentes, como eu vou mostrar nessa imagem aqui para vocês. Você pode ter células cúbicas, células redondas, células que parecem rosquinhas, enfim, elas podem ter diferentes formas, tá bom? E quem dá a forma para essas células são o citoesqueleto. Vamos lá, ver as principais diferenças. Vou colocar uma imagem aqui das células animais e das células vegetais e vou falando para vocês quais são as principais diferenças, tranquilo? Seguinte, a primeira diferença é que nas células vegetais você possui uma parede celular, enquanto nas células animais elas não possuem. Tudo bem? Então, as células vegetais possuem parede celular, enquanto as células animais não possuem parede celular. Tranquilo? Mas o que é essa parede celular? Bem, você tem a membrana plasmática da célula, tá legal? Que reveste a célula. E fora dessa membrana, fora da célula, você pode ter uma estrutura de proteção para essa célula ou de sustentação, que é essa parede celular. Ela fica por fora da membrana. No caso dos vegetais, eles possuem uma parede celular feita de uma substância que a gente chama de celulose. E essa substância celulose é a mesma substância que a gente usa para fazer papel, por exemplo. Tá? Então é o seguinte, essa celulose vai formar a parede celular dos vegetais, como vocês na imagem podem ver, por fora, assim, tá? E vai conferir resistência e sustentação para essas células. Basta você pensar no seguinte, o que sustenta seu corpo? São os nossos ossos. Uma planta, uma árvore gigante, o que sustenta aquela árvore? Se ela não tem ossos, ela é grandona. Bem, o que sustenta basicamente aquela árvore são as paredes celulares individuais de cada célula que dão uma sustentação geral, tá bom? Além de proteção. As nossas células não possuem essa proteção, tá? Professor, outros tipos celulares, sem ser os vegetais, os animais, podem possuir parede celular? Sim, podem. Por exemplo, os fungos. Os fungos possuem parede celular, só que não é a mesma substância que forma a parede celular dos vegetais. Os vegetais é a celulose. Nos fungos, por exemplo, é uma substância que a gente chama de quitina. Tá legal? Vamos lá. Uma outra diferença entre as células vegetais e as células animais é que elas possuem vacúolo. Como vocês podem ver na imagem, que é esse negócio grandão dentro da célula, tá? E esse vacúolo tem basicamente a função de armazenar substâncias para a célula. Sejam substâncias, por exemplo, pode armazenar água, pode armazenar outras substâncias que sejam necessárias para essa célula, tá bom? Então, as células vegetais possuem vacúolo, enquanto as células animais não possuem esse vacúolo grandão, tá? Elas podem até possuir um outro tipo de vacúolo, só que esse vacúolo é muito menor, tá? Igual das células vegetais não tem.
só as células vegetais mesmo, tá? E uma outra organela importantíssima para as células vegetais, que nós animais não temos, vai ser basicamente o que vai diferenciar em nós sermos seres heterotróficos, ou seja, a gente se alimenta, a gente precisa comer, enquanto os vegetais fazem fotossíntese, produzem seu próprio alimento. Essa fotossíntese, quem é responsável é o cloroplasto, tudo bem? Então, o cloroplasto é uma organela, lembra? Dos vegetais, que é responsável pela fotossíntese, tá bom? Fotossíntese. Tá legal? Então, essa é a função do cloroplasto. Obviamente, a gente não faz fotossíntese, as células animais não possuem cloroplasto. Tudo bem? Então, nós temos três estruturas que as células vegetais possuem, enquanto as células animais não possuem. Quais são? Parede celular, vacúolo e o cloroplasto. Então, os vegetais possuem e os animais não. Porém, tem uma estrutura que as células animais possuem que as células vegetais não têm, que é uma coisa que a gente chama de centríolo, que é extremamente importante para as células animais. Ela faz parte, lembra do que eu falei do citoesqueleto? O centríolo organiza, de maneira geral, esse citoesqueleto. Ele vai ter um papel importantíssimo quando a célula vegetal ela precisa se dividir, gerar novas células, tá bom? Lembrando que eu falei no início, célula vem de uma outra célula. Então, ela vai participar da divisão celular, vai participar, por exemplo, do citoesqueleto da célula, enfim, tem diversas funções. Tudo bem, gente? No mais, vamos recapitular um pouquinho. Então, você tem, lá no início que eu falei para vocês, o mundo é dividido em mundo microscópico e macroscópico. Para eu enxergar o mundo microscópico, eu preciso do microscópio para enxergar esse mundo. E a invenção desse aparelho foi importantíssima para a gente conseguir entender como o nosso corpo, como que a natureza funciona. Porque antes eu não sabia, eu sabia que existiam os animais, as árvores, os seres vivos, mas não sabia do que eles eram feitos. E hoje, graças ao microscópio, nós sabemos que os seres vivos são feitos de células, tá bom? Então esse é o tema da nossa aula de hoje. Todo ser vivo é feito de célula, tá bom? E o seguinte, essas células podem ser diferentes. Elas vão ter uma estrutura geral, mas podem diferenciar um pouquinho, tá bom? Então, quais são as estruturas básicas de uma célula? Membrana plasmática, que fica em volta da célula, revestindo a célula todinha. O citoplasma, que é o líquido que preenche essa célula. E no citoplasma vão ocorrer várias reações que vão manter a célula viva. E é inclusive nesse citoplasma que eu vou encontrar as organelas, tá? Que são pequenas estruturas que desempenham funções específicas dentro da célula. E encontro o material genético, que é o DNA, que guarda toda a informação da célula. O que ela vai fazer, como ela vai se alimentar, tudo isso, tá bom? Então, nós temos basicamente essas três estruturas básicas de uma célula. A partir do material genético, a gente consegue diferenciar dois tipos de células, que são as células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes são mais simples e não possuem o núcleo para armazenar o material genético. Um exemplo de ser procarionte, professor, as bactérias. Toda bactéria é procarionte, tá bom? Enquanto as células eucariontes são mais complexas, tá? E possuem o núcleo armazenando o material genético, beleza? Uma outra coisa, existem seres vivos que são unicelulares, constituídos apenas por uma única célula, enquanto existem outros seres vivos constituídos por mais de uma célula, que são os pluricelulares. Por exemplo, as bactérias, além de serem procariontes, são unicelulares. Mas quando eu falo, por exemplo, um protozoário, o protozoário que causa, doença de Chagas, por exemplo, ele é eucarionte e unicelular. Mas se eu pego uma plantinha, a plantinha é pluricelular e eucarionte. Não existe ser vivo procarionte pluricelular, tá? Não existe.
todo procarionte é unicelular, tá bom? E voltando aqui para relembrar também a diferença entre as células animais e vegetais. Célula vegetal possui parede celular, possui vacúolo e cloroplasto é responsável pela fotossíntese. Enquanto as células animais não possuem parede celular, não possuem cloroplasto, não possuem vacúolo, mas possuem o centríolo. Tá legal, gente? Bem, essa foi a nossa aulinha de hoje. Na próxima, a gente vai ver como que uma célula funciona de fato. Tá bom, galera? Valeu pela aula aí, espero que tenham gostado. Até mais!